Muito bem. Então, vamos, nessa aula, continuar a repartição da receita tributária com todos aqueles percentuais para serem decorados, não é isso? Mas, Bob, eu não aguento mais decorar, Bob, o que eu faço? Decora, lê, relê, faz exercício, tem que decorar, não tem jeito. Mas, Bob, é muito sacrifício, eu ando muito cansado, eu sei. Ah, você não sabe não, Borba. Sei, já passei por isso, sei como é que é. Fiquei 3 anos e meio nessa dificuldade. Não é? Talvez em situação até pior, sempre digo isso, é importante que vocês saibam, eu desempregado, com 4 filhos. Não é? Enfim, situação complicadíssima. E sei pelas dificuldades pelas quais vocês estão passando, porque já passei por elas, mas o que eu sempre digo, eu faço questão de dizer isso. Vale muito a pena. Mas vale muito a pena, muito a pena. Passar num concurso para fiscal, na área fiscal, é uma maravilha. Salário, estabilidade, um emprego tranquilo, não é um trabalho que não é um absurdo de trabalho, é um trabalho tranquilo. Muito bom, mas muito bom. Vale a pena esse esforço, você está estudando, está enfiando a cara, não aguenta mais, dá uma descansadinha, planeja um dia para descansar, toma um porre, volta no dia seguinte, toma um remedinho para dor de cabeça, volta no dia seguinte, certo? Tomar porre é brincadeira, né, gente? Vamos manter uma vida mais saudável nessa época, né, de estudo para concurso, mas vale muito a pena. Agora enfrenta de coisas, por exemplo, como essa que nós estamos vendo agora, de absoluto e total decoreba, com alguns conceitozinhos, mas não tem jeito, não é? O volume de matéria é imenso, mas vale muito a pena. E o grande fator de estímulo é que de quem realmente se dedicar diariamente ao estudo, diariamente significa todo dia, não sei se você sabe disso. Então, diariamente ao estudo, o número de horas que você tiver condições, mas diariamente, tira um dia para descanso, naturalmente, mas diariamente vai passar no concurso. Esse é o grande fator de estímulo. Não passa em um, não passa no outro, é um projeto de médio a longo prazo, mas vai passar. Mas tem que manter essa persistência. E nem sempre é fácil, eu sei disso. Não é? Muitas vezes acontecem coisas na vida do indivíduo que não dá para seguir, né? Enfim, teve problemas com a família, problemas pessoais, eu sei como é que isso pode acontecer. Mas quem conseguir superar isso, tem uma imensa possibilidade de passar em concurso. Mas vamos lá, nós estamos tratando dessa repartição da receita tributária, chamando a tendência atenção para a forte tendência municipalista, e vamos agora ver o próximo repasse, que é o do ICMS dos estados. Vamos lá. Além desses todos que nós já vimos aqui, do imposto de renda, do IPI, do ITR, do IOF sobre o ouro, dos impostos residuais e da CID sobre o combustível, do valor que o Estado arrecadar ICMS, total do ICMS arrecadado para o Estado, 25% serão repassados aos municípios. Então, pega-se a arrecadação total do ICMS e 25% serão repassados aos municípios. Agora, qual o critério desse rateio? Vocês, em aulas passadas, eu acabei comentando que, no caso do IPI, observe nesse quadro que o IPI, 10% do IPI serão repassados aos estados e Distrito Federal proporcionalmente às exportações de produtos industrializados de cada estado, sendo que nenhum estado pode receber mais que 20%. No entanto, do valor que cada estado receber, ele tem que pegar 25% e repassar aos municípios. Então, do valor que esses 10% serão repartidos daquela forma que nós vimos para os estados, e do valor que cada estado receber, 25% serão repassados aos municípios. Por que nós não falamos, na ocasião, no critério de rateio deste IPI dos estados para os municípios? Porque é exatamente o mesmo critério desse repasse que estamos vendo agora, do ICMS para os municípios. Então, o Estado vai chegar a determinados percentuais, que nós vamos ver agora como serão calculados, e os aplicará
tanto no repasse do IPI dos estados para os municípios, quanto no repasse do ICMS dos estados para os municípios. Os mesmos percentuais. Muito bem. Voltando para mim, eu vou precisar de um quadro para que a gente possa dar um exemplo numérico disso e para que vocês entendam como se chega mensalmente a determinados percentuais para ratear tanto o IPI que o Estado recebeu para os municípios, quanto 25%, quanto 25% do ICMS arrecadado pelo Estado para os municípios. Muito bem. Então, vamos lá. Qual o critério a ser adotado? Nós temos, na verdade, dois critérios a serem observados. Muito bem. Então, vamos lá. No mínimo, três quartos do valor a ser repassado, no mínimo 3/4, será repassado de acordo com o valor adicionado de ICMS de cada município. De acordo com o valor adicionado de ICMS de cada município. Então, no mínimo 3/4 terá que ser de acordo com esse critério. Valor adicionado de ICMS de cada município. Que diabo é isso, valor adicionado de ICMS de cada município? Voltando para mim, muito claro, olha só. O valor adicionado de ICMS de cada município é o valor arrecadado pelo Estado de ICMS dentro do território daquele município. Então, o município em cujo território o Estado arrecadou mais ICMS vai receber mais. O município em cujo território o Estado arrecadou menos ICMS recebe menos, e aqui não há limite. Então, vamos imaginar que no Estado do Rio de Janeiro, se o município do Rio, o Estado arrecadou no município do Rio 70% do ICMS de todo o Estado, o município do Rio vai ficar com 70% desses 3/4 do valor a ser repassado. Ok? Então, esse é o valor adicionado. Na verdade, o valor adicionado é um pouquinho diferente disso. Por que um pouquinho diferente? Porque as operações imunes, por exemplo, entram como se tributadas fossem, para não prejudicar aqueles municípios. Mas, em tese, é isso. É o valor arrecadado pelo Estado de ICMS dentro daquele território, mas considerando também as imunidades, por exemplo, como arrecadação para não prejudicar o município. Esse é o valor adicionado de ICMS de cada município. Legal? Esse é um valor técnico, matemático, não há nenhuma discussão política com relação a ele. No entanto, 1/4 do total a ser repartido, vamos lá, até 1/4 do total a ser repartido será de acordo com até 1/4 do total a ser repartido. Qual o critério? Será de acordo com o que dispuser com o que determinar lei estadual. Então, até 1/4.
até 1/4 de acordo com o que dispuser lei estadual. O que significa isso, minha gente? A lei de cada estado vai determinar em cada caso, em cada estado, qual vai ser o critério. Pode ser renda per capita do município, pode ser população do município, pode ser número de escolas municipais, não sei. Quem vai determinar é a lei estadual. E por que a Constituição coloca até 1/4? Porque se porventura não houver lei estadual fixando até 1/4, o que não for fixado em lei estadual será repartido de acordo com o valor adicionado de ICMS de cada município. Por isso mesmo, a Constituição colocou no mínimo 3/4. Porque se o Estado deixar de regulamentar 1/4 ou uma parte desse 1/4, o que não for regulamentado por lei estadual será repassado de acordo com o valor adicionado de ICMS de cada município. Legal? Então, se nós dermos números aqui, vamos pegar no caso do ICMS, por exemplo, né? A arrecadação do mês tenha sido de 400 milhões. 400 milhões. A arrecadação total. Qual o valor do repasse? 25% dará 100 milhões, que serão repassados. 25% do total da arrecadação do ICMS. Agora, desses 100 milhões, 3/4, no mínimo, de acordo com o valor adicionado. Então, daria 75 milhões repassados aqui, dessa forma, de acordo com o valor adicionado do ICMS, e até 1/4, que no meu exemplo seriam 25 milhões, serão repassados de acordo com o que dispuser lei estadual. Ok? Bom, mas qual é o que há de importante nessa história toda aqui? O Estado, ao calcular, ao fazer esse cálculo, ele vai chegar a determinados percentuais. O Estado tal percentual, o outro tal percentual, o município tal. Não, cada município vai receber um percentual baseado nesse critério, de no mínimo 3/4 de acordo com o valor adicionado de ICMS e até 1/4 de acordo com o que dispuser lei estadual. Maravilha. Mas este mesmo critério do repasse do ICMS, no exemplo que eu estava dando, eu estava colocando aqui a arrecadação do ICMS, esse mesmo critério será adotado para o repasse do IPI. Então, o Estado chega a determinados percentuais que irá aplicá-los tanto no caso dos estados, quanto no caso do repasse do Estado, do IPI do Estado para os municípios, quanto do ICMS do Estado para os municípios. Ok? Então, esta é a forma de critério de rateio do IPI e do ICMS dos estados para os municípios. Muito bem. Voltando a imagem para mim, e voltando lá para o slide, por favor, nós agora, então, já sabemos qual o critério de rateio, tanto o IPI quanto o ICMS, que estão previstos na Constituição. Certo? Então, vamos lá. No caso do IPI, 10% serão repartidos de acordo com a exportação de produtos industrializados de cada estado para o exterior, sendo que nenhum estado pode receber mais que 20%. Agora, do valor que cada estado receber, 25% serão repassados aos municípios, assim como 25% do ICMS também serão repassados aos municípios. E aí, minha gente, de acordo com o valor adicionado, no mínimo 3/4 e até 1/4 de acordo com lei estadual. Observem, portanto, que o critério de rateio do IPI dos estados para os municípios é, na verdade, a arrecadação do ICMS. E vai servir para os dois repasses, tanto do IPI quanto do ICMS. E para nós finalizarmos, muito fácil, o IPVA. 50% do IPVA pertencem ao município onde estiver licenciado o veículo. Maravilha. Não há qualquer questionamento com relação a isso. Agora, observe esse quadro na sua montagem final, como é forte a tendência municipalista
né, dessa Constituição. Muita grana indo para os municípios. Muito dinheiro sendo repassado aos municípios. Voltando a imagem para mim, para vocês terem uma ideia, eu fui inspetor de fiscalização, chefe da fiscalização no município do norte do estado do Rio de Janeiro, chamado São Francisco de Itabapoana. Quando eu assumi a inspetoria, logo no início do município, ele tinha sido emancipado, 97% do orçamento era um repasse, do orçamento tributário, era um repasse, porque ele recebe royalties de petróleo, né? Mas 97% era um repasse. Só 3% era IPTU, ITBI e ISS que o município cobrava. Para vocês verem como nesses pequenos municípios essa repartição é muito significativa. Ok? Mas não para por aqui! Repartição da receita. Nós precisamos ver mais detalhes no nosso próximo encontro. Até lá.